O fim do STF do Lula está muito mais próximo do que você imagina. Muito mais próximo do que eu imaginava também. Toda vez que eles vêm a público falar e se defender e tentar iludir o povo e mentir na cara dura, eles esquecem do que eles falaram no passado. Eles não conseguem manter mais uma narrativa linear, porque simplesmente eles se isolaram tanto no Olimpo, financiado pelo nosso dinheiro, nos castelos e no luxo, que eles não conseguem mais se comunicar de forma normal e natural com as pessoas, com o cidadão brasileiro. E dessa forma, cada mentira que eles colocam, eles são quebrados e dilacerados nas redes sociais com provas concretas de que são grandes mentirosos, provando para a população brasileira que não, a gente não vive no governo do amor, mas sim no governo da mentira e do ódio. Hoje mesmo, mais um indivíduo que apoiou o governo vem a público falar que o governo está sendo medíocre e deixando claro que ele se arrependeu de ter apoiado. E isso, aos poucos, vai acordando os brasileiros e de forma clara e nítida a gente vai ver tudo isso em 2026 e muito provavelmente vai ser não apenas o colapso do PT, mas uma reestruturação e uma repaginada no STF, porque realmente não só os brasileiros estão acordando, mas o público internacional está vendo que a gente está cada vez mais próximo, para não afirmar que a gente está numa ditadura, porque talvez eu tenha que contratar advogados, não estou com advogado ainda, então vamos com calma. Dito isso, vamos começar aqui por um Twitter do Bolsonaro. Antes disso, gostaria de te pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui se você confia ou não no STF, porque segundo eles, a maior parte da população confia neles. Então me responda aqui nos comentários para a gente ir acordando mais brasileiros aí. Dito isso, vamos começar com a fala do Bolsonaro. Com esse asilo a jato, via FAB, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana. Somente mais uma coincidência. Aqui o Bolsonaro cita mais uma ferida, mais um flanco que o Lula abre contra ele mesmo, trazendo uma corrupta para dentro do Brasil, salvando uma corrupta que iria ser presa por corrupção, sendo julgada literalmente em um sistema democrático no Peru, ele traz ela para cá. Por quê? Porque basicamente o acerto para a campanha do Malala, que é o esposo dessa ex-primeira-dama corrupta, foi com Palocci e Lula, diz Marcelo Odebrecht. Ou seja, eles estavam completamente envolvidos na corrupção do Peru e provavelmente deveriam estar recebendo por isso. Dito isso, isso justifica o porquê que o Lula decidiu salvar. E aqui o Bolsonaro traz uma ideia interessante. Será que teria uma delação que citaria o governo brasileiro? Seria muito interessante e faria muito bem para a democracia brasileira, já que todos os lugares do mundo que tiveram julgamento por corrupção do Odebrecht, tivemos prisões que perpetuam até hoje. Já no Brasil está todo mundo livre, mostrando que o Brasil é um país extremamente corrupto. Asilada no Brasil, ex-primeira-dama do Peru, tem petista como advogado. Mais uma coincidência. Aqui tem mais uma afirmativa. Marcelo Odebrecht relacionou corrupção no Peru a Lula e ao PT. Ou seja, isso aqui vai dar mais pano para manga. E temos que a gente tem que lembrar que o Lula não é um cara completamente anta. Se ele aceitou abrir esse flanco, abrir essa ferida, dar esse ovo de ouro, segundo a própria Globo, para a oposição bater nele, provavelmente uma possível delação seria muito, mas muito dolorido. E aqui eu gostaria de salientar esse comentário aqui, eu não vou colocar o vídeo porque tem muita redundância. Camila, Lula dá ovo de Páscoa de ouro para a oposição. Isso aqui é a referência dele ter salvado a corrupta para o Brasil, colocando aqui o Brasil como o paraíso dos corruptos. E ela cita isso porque dá para perceber claramente que as coisas só pioram e cada vez dá para perceber claramente que o Lula é um cara completamente corrupto e que não mudou de lado mesmo depois de ter passado pela prisão. E agora a Globo está pulando do barco. Dito isso, agora temos um apoiador do Lula que também pulou do barco. E agora eu reforço para vocês, cada notícia, cada vez que eles tropeçam, mais pessoas acordam. Depois de apoiar o Lula em 2022, João Amoedo chama o governo petista de medíocre. Ou seja, ele refletiu e chegou numa conclusão. E tem muita gente que gosta do João Amoedo. E essas pessoas, caso elas não tenham acordado ainda, é mais um ponto ali para eles acordarem. E cada vez que eles mentem, cada vez que eles tropeçam por estarem muito longe lá no Olimpo, financiados por a gente, mais franco abre. E aqui tem uma prova.
que é bem relevante, que mostra como que a corrupção no Brasil está muito pujante. Terreno da maior fábrica de vacinas do Brasil ainda é Somato, apesar de um investimento de 1,2 bilhão gastos em 16 anos. Ou seja, é lamentável. E essa fábrica deveria ser entregue em 2028. Como vocês podem ver, eu acho que não vai ser entregue, obviamente. E temos outra notícia muito interessante, antes da gente entrar na parte do STF, que vocês vão entender a sequência de cagada que os caras fizeram e quão isolados da realidade eles estão. Eu gostaria de mostrar essa notícia aqui, ó. Bukele faz um movimento estratégico com proposta ousada a Maduro. Olha a proposta que ele fez. Ele falou que ele devolveria os venezuelanos que estão presos em El Salvador em troca dos presos políticos que estão na Venezuela. Ou seja, ele daria um monte de bandido pro Maduro lidar e ele pegaria a galera de bem, porque a maior parte da galera que está reclamando do Maduro são pessoas de bem, que queriam estar trabalhando, queriam estar sobrevivendo às suas vidas e queriam um país melhor. Ou seja, provavelmente o Maduro não vai aceitar, mas é interessante esse tipo de postura do Bukele. O Bukele é um cara que está se tornando um cara muito referência no mundo e conseguiu fazer uma aproximação com os Estados Unidos muito interessante e inteligente que está gerando cada vez mais frutos para o país dele. E agora a gente tem que imaginar que em 26 a gente vai trocar de lado também. Isso deve também trazer coisas boas para o Brasil, principalmente se vier alguém diplomático, um cara que realmente consiga se comunicar com a China e com os Estados Unidos. A gente não tem que ter lado, a gente tem que ir para o lado da prosperidade do nosso país. Dito isso, vamos continuar agora para a parte que, na minha humilde opinião, é a mais interessante. Barroso responde a The Economist e nega ter dito: derrotamos bolsonaristas. Ou seja, o cara se isolou tanto que ele esqueceu que existe gravação no mundo. Então vamos lá. Será que ele falou ou não? Deixa eu soltar aqui. Pela concordância e pela discordância, que essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as... E aí, ele falou ou não falou na sua opinião? Não sei, será que é IA? Eu acho que não, né? Ou seja, o cara se isolou tanto que vai lá e toma uma dessa de graça, abre mais uma ferida. E depois que ele postou a resposta ao The Economist, o Economist começou a postar um monte de coisa no Twitter, batendo mais ainda nele. Ou seja, vai perder e tá perdendo e vai continuar perdendo porque se isolou. Se isolou e outra coisa, ele não é político. Ele não é político. Olha os argumentos que ele está lançando. Barroso reage e acusa a revista inglesa de promover narrativa golpistas. Ou seja, o The Economist, que é uma revista inglesa, é bolsonarista. Essa é a conclusão. Esse é o maior argumento que ele conseguiu até agora. E ele respondeu, a resposta que ele deu, a nota que ele deu contra o The Economist foi lamentável por muito sentido. Primeiro, uma instituição, o Supremo Tribunal Federal de um país, não responde uma revista. 2, tem várias lacunas que ele coloca ali dentro que demonstra claramente que a democracia do Brasil não existe mais. E eu vou mostrar para vocês a lista desses erros claros que um advogado postou. Mas antes, olha só. The Economist deixa claro que o STF não vai fazer um julgamento imparcial do Bolsonaro. Ou seja, se por acaso o STF pegar e condenar o Bolsonaro, o mundo já está sendo avisado. O mundo já está sendo avisado e eles deixaram claro isso na nota. Como assim na nota, Floriano? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. A nota, basicamente, do que ele pegou e fez, ele deixou muitas lacunas. E essas lacunas vão ser exploradas. Vão ser exploradas pela oposição. E mesmo se a oposição perder, ela vai ganhar porque ela vai ganhar apoio internacional, porque eles não param de fazer cagada. Mas vamos lá, ó. O André Marsigli, que é um advogado, ele pegou e listou os erros, 8 erros jurídicos da nota do STF respondendo o The Economist. Eu não vou ler todos para vocês, eu vou ler os principais. A nota diz que foi preciso um STF independente para evitar ameaças à democracia, como o ato do dia 8, e alega tentativa de golpe. Ao chamar os atos de ameaças à democracia, prejulga casos que ainda estão em análise na corte e mostra justamente sua falta de independência. Ou seja, eles são os juízes, eles não deveriam ter uma opinião antes do julgamento, mas aqui claramente eles já têm uma opinião, logo a sentença já está escrita, só não foi anunciada. Isso é muito lamentável e reforça que a nossa democracia está completamente em colapso. Segundo, diz não haver
crise de confiança em relação ao STF. O vídeo que eu postei ontem, mostrei isso claramente para vocês. Claramente que aquela conta não fazia sentido. Aquele dado para mim já é frágil, mas aqui ele traz outro dado. O Instituto Opinião mostra que cerca de 50% das pessoas não confiam no STF. No Sul, esse índice chega a 60%. O Sul é a parte mais educada, né? Mas seguimos. Quarto, diz que o X foi suspenso por falta de representante legal, não por postagem. Erro, não explica que a falta de representante ocorreu porque o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prendê-lo se não cumprisse ordens censúrias de exclusão de conteúdo. Isso foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, eles abriram um flanco para a mídia internacional bater mais ainda após essa resposta. E como foi uma resposta direcionada para a mídia internacional, eles vão ler muito provavelmente. 5. Diz que nunca foi dito, nós derrotamos bolsonaristas. Essa aí eu já matei para vocês, já mostrei para vocês, então nem vou ler tudo. Vamos seguir agora para mais interessante, na minha opinião. Diz que a narrativa da revista é a mesma que tentaram o golpe. Errado. Se a nota oficial do STF reconhece ter havido tentativa de golpe, parece que o julgamento ainda em curso já foi feito sem sabermos e estamos diante de um teatro. O STF precisa se explicar imediatamente. Eu achei essas colocações interessantíssimas e bem relevantes que mostram a completa fragilidade e a dissolução que aconteceu na nossa democracia. Essa é a grande verdade. A nossa democracia foi diluída, não existe mais. E os caras que estão lá, eles estão tão desconectados que eles fazem esses papéis pífios. Aí eu te pergunto, quem que vai parar eles? Teria um indivíduo que pararia, que seria o Congresso. Só que o Congresso, nossa, é tão corrupto, que tem tanto processo, essa galera tá tudo com o rabo preso, que não consegue fazer nada. A esperança é trocar o Congresso em 26, e aí acontece uma limpa completa. Mas o barco está balançando, eles estão cada vez mais feridos, e quanto mais feridos eles ficam, mais tubarão vem por causa do cheiro de sangue. Agora é aguardar o que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e me responder, você confia ou não no STF? Um abraço, até o próximo vídeo.